Bem, vamos iniciar, né? Boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso evento dedicado ao Dia do Consumidor, que foi comemorado dia 15/3, semana passada, certo? Eu me chamo Fábio Moraes, sou voluntário do CRC Jovem na Comissão de Políticas Institucionais, possuo graduação em História e atualmente estou cursando Ciências Contábeis na UFRN, em Caicó, certo? Nossa temática principal na noite de hoje será Hora de Vender, a importância de conhecer a instituição da qual fazemos parte, certo? Esse evento está sendo organizado pela Comissão das Políticas Institucionais do CRC Jovem, certo? Para abordar esse tema, nós teremos como convidado o professor Marcelo Rangner, que já participou de uma das nossas lives no ano passado, certo? Boa noite, professor Marcelo. Gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação para que todos conheçam um pouco sobre o senhor. Bem-vindo e fique à vontade. Boa noite, Fábio. Boa noite, o CRC Jovem. Agradeço demais pela oportunidade, tendo em vista que eu tenho um grande apreço por esta instituição. Pois bem, como você bem falou, eu me chamo professor Marcelo Rangner, tenho formação em Ciências Contábeis. Além disso, eu tenho uma pós-graduação em Auditoria e Controle Interno e, atualmente, eu estou no programa do mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde a minha dissertação está baseada na temática sobre ensino à distância. Muito bacana, professor. Passando essa parte da apresentação, né, nossa apresentação inicial, podemos iniciar o bate-papo, né? Então, vamos lá. A gente sabe que uma instituição ela é constituída por várias pessoas, certo? Nenhuma instituição funciona por si só. E que, sem dúvida, os colaboradores eles têm que estar capacitados para fazer com que a empresa flua, né? Funcione direitinho. Você acredita que instituições que não investem na capacitação dos seus funcionários, principalmente as empresas, né, que não investem em seus vendedores, na capacitação dos seus vendedores, deixará de conquistar mais clientes? Sem dúvida. Hoje em dia, devido à evolução tecnológica, nós temos que compreender que a empresa ela tem que ser realmente ponto .com. Porque isso quer dizer o quê? O que é sendo ponto .com? É estar acompanhando as novas tendências, mas para acompanhar as novas tendências, a equipe da empresa ela tem que estar o quê? Motivada. Para ela estar motivada, cabe ao gestor, cabe ao líder identificar quais são as forças, quais são as oportunidades e fraquezas e ameaças, não só da equipe, como também do mercado. Eu entendo. Nesse caso, digamos assim, existe uma fórmula para que todo mundo, todos os colaboradores dentro da empresa, eles fiquem realmente motivados para estarem trabalhando ali constantemente e favorecendo ao crescimento da empresa? Sim, sim, sem dúvida. Porque hoje em dia é muito forte o papel do líder. Não tem mais aquela figura do chefe, que o chefe é impositivo, o líder não. Ele já é democrático. Ele sendo democrático, ele acaba se aproximando dos seus subordinados, conhecendo a qualidade de cada um. Ou então, ele vai entender que determinadas missões e até mesmo delegações, determinado colaborador não vai atender com eficiência e eficácia, mas outro sim. Juntando tudo isso, a equipe vai conhecer as dificuldades de um e do outro e cada um vai se ajudar. É como se fosse um jogo coletivo. Cada um tem suas atribuições, mas tem um momento que todos querem se unir para chegar a um resultado final. Que resultado final no segmento business é o quê? É lucro, é faturamento, distribuição de lucro, satisfazer o cliente, ter um produto de qualidade. Compreendo. Pronto, com relação à venda do produto, a entrega de um serviço, se a gente for analisar o cenário atual, você acredita que hoje a exigência do cliente, ele não quer somente receber aquilo, ele não quer somente receber o produto, não quer somente receber o serviço. Você acredita que focar na experiência do cliente
proporcionando algo que vá além da entrega do produto. Você acredita que pode ser a chave para alavancar as vendas? Sim, sim, sem dúvida. Devemos, independente do segmento, devemos surpreender o cliente. O cliente, ele tem uma expectativa onde, ao receber a mercadoria ou o serviço, ele seja surpreendido. Um grande exemplo foi a Uber. Quando a Uber foi implantada, qual era o diferencial? Você entrava no veículo, ele já oferecia água, balinha, então já era muito surpreendido. A mesma coisa também é quando você compra pela internet. Eles informam o prazo de entrega, 5 dias. E no segundo dia você já recebeu a mercadoria. Então, o grande segredo das vendas, que na verdade é uma arte, é você surpreender o cliente, é eletrificar. O que é eletrificar ele? Ele, nossa, eu não posso perder esse produto. Eu não vou pedir somente um, eu vou pedir 10, porque esse produto é excelente. Exatamente. Então, realmente, a questão de focar no cliente, porque se a gente analisar anos atrás, não se tinha muita preocupação com o cliente, né? Ah, eu tenho um produto, vou vender e o cliente receba do jeito que vai, né? Não, digamos assim, não tinha nada de dizer, ah, mas espera aí, eu vou fazer um agrado aqui para o meu cliente para que ele queira retornar, para que ele queira estar aqui comprando novamente, recebendo o mesmo serviço que recebeu, né? Hoje em dia, a gente já tem mais uma noção de que isso é preciso, é um diferencial, né? Diferencial no geral. Sim, sim. Você usou uma palavra muito forte, que é agradar o cliente. Tem determinadas situações que, quando o cliente ele compra a mercadoria, ele recebe um bônus, um brinde, um exemplo. Isso daí gera uma empatia, o cliente se sente satisfeito, porque o cliente ele vê que não é número, e sim uma persona. Utiliza-se muito essa linguajar persona, onde eu, empresa, eu quero conhecer a necessidade do meu cliente para só assim surpreendê-lo. Essa necessidade que eu devo atendê-lo é através da eficiência e eficácia, mas eu tenho que escutar meu cliente, eu tenho que saber o que ele está precisando, porque o cliente, a necessidade dele hoje não pode ser amanhã. Eu tenho que acompanhar novas tendências. Falando em novas tendências, cabe o profissional da contabilidade, ele está acompanhando todo esse ciclo, não somente de processo, que é de suma importância, mas também na arte de vender. Por quê? Se o faturamento de uma empresa ela está reduzindo, tem que saber assim, o faturamento da empresa está reduzindo. Mas quais são os produtos que realmente caíram à venda? Quais foram os produtos que mantiveram o mesmo percentual de venda e quais foram os produtos que aumentaram? Ou seja, eu vou conseguir identificar quais são os produtos que as vendas aumentaram, que as vendas diminuíram, e nesses produtos, assim, opa, esse aqui que diminuiu, por que diminuiu? O que está acontecendo com esse nosso cliente que a gente não está mais funcionando as vendas? E por que esse produto aumentou as vendas? Então, na verdade, é bastante motivador você conhecer o seu cliente para atender a necessidade, porque vender é até fácil, mas aumentar o lucro é difícil. Sem dúvidas, professor, sem dúvidas. Nesse caso, uma parte voltada mais para a questão institucional. Digamos, se eu sou um vendedor de uma determinada empresa, mas se eu não conheço direito os objetivos que a minha empresa tem dentro do mercado, digamos assim, isso é um fato que dificulta, digamos, a comunicação com o meu cliente, certo? Sim, o vendedor ele tem que ter uma identidade da empresa. Eu não quero dizer que é vestir a camisa da empresa, não. Ele tem que ter uma identidade. O que é identidade? Ele conhecer a missão, a visão e os valores da empresa. A partir do momento que ele conhece essas 3 variáveis, ele vai compreender a importância do produto, a importância do serviço para convencer o cliente a adquirir esse produto, esse serviço. Essa que é a temática, você sempre inovar, motivar o colaborador para ele sempre estar em mente qual é a missão, qual é a visão, os valores da minha empresa. Como é que eu devo convencer meu cliente ou um novo cliente a adquirir esse produto, esse serviço? Entendi. Realmente isso é bem necessário. É, Tratando um pouco da questão de interação virtual. A gente está vivendo um contexto de pandemia, certo? Inclusive, nosso evento aqui é um claro exemplo. Nós estamos
em uma distância enorme um do outro, mas estamos interagindo aqui, fazendo um evento online. E no caso das vendas, você acredita que todas as empresas tiveram que se adequar, de certo modo, à realidade do virtual, né? Essa interação virtual com o cliente. Mas realmente há uma facilitação ou será que as empresas ainda estão nesse processo, mesmo depois de um ano de pandemia, elas ainda estão nesse processo de se adequar à realidade virtual? Ótima pergunta. É bem verdade que algumas empresas, ainda assim, são resistentes à inovação tecnológica, mas boa parte entendeu que eu tenho que ser ponto .com. Para eu ser ponto .com, eu tenho que estar nas redes sociais, eu tenho que ter minha carteira de clientes no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, para também a novidade do momento agora é utilizar o TikTok num tom interativo para atrair os clientes. Já estou vendo isso bastante. Isso deu uma nova pegada de vendas. Além disso, no Instagram, é saber qual o momento exato de postar. Em seguida, conhecer qual o meu público. Nesse conhecimento do público, eu já vou saber qual foi a postagem que realmente atraiu, que deu mais curtida, qual é o melhor horário, qual a faixa etária. E ainda assim, eu sempre vou fazer aquelas enquetes. Qual o melhor produto? Produto A ou produto B? E o público vai interagindo e você vai conhecendo o seu cliente. E uma coisa que eu fugindo um pouco da tecnologia, mas também que ocorre que muitas empresas não adotam. Como assim? Vamos imaginar que a empresa abriu de 8 horas da manhã. De 8 horas da manhã, eu vou fazer um estudo, de 8 às 9. Então, de 8 às 9, entraram 100 clientes na loja. De 100 clientes, só foram realizadas 30 vendas, independente do valor. Por que eu estou utilizando essa estratégia? Estou usando essa expertise? Ora. Se entraram 100 clientes e de 100 clientes só realizaram 30 vendas, então eu só consegui convencer 30% das pessoas que entraram na minha loja. Então, qual o layout? Será que o layout da minha loja está de uma forma de fácil visualização para o meu cliente? Observe que as grandes empresas, o layout é o mesmo. Se você for, eu gosto muito de citar desse exemplo, se você for na Leroy Merlin e em seguida for em outra empresa do segmento da construção civil, você sempre vai perceber que no lado direito é sempre o setor de elétrico. Se você for no supermercado, sempre no lado direito vai ser o quê? Ou o setor de bebidas ou o setor de perfumaria. Ou seja, você tem que saber o seguinte, será que o layout da minha empresa é padrão? E, além disso, o preço, o produto, ele está satisfazendo o meu cliente? Porque se entraram somente 100 clientes e eu só converti 100 clientes, o que aconteceu? Aí, voltando para a internet, eu fiz uma postagem informando que é uma promoção. Dessa promoção, quanto que aumentou minhas vendas? Qual foi o efeito nas vendas? Então, não surtiu efeito. Eu fiz uma promoção de uma cerveja, um determinado produto aqui, e não surtiu efeito positivo. Então, o que realmente o meu cliente ele precisa vir aqui. Então, a estratégia é você conhecer seu cliente, mas utilizar a internet a seu favor, mas ainda assim é saber como é que está o layout da sua loja. Se a sua loja está bem organizada, está de fácil visualização. Quantas vezes eu e você entramos num determinado estabelecimento comercial que não tinha um preço? Às vezes, tem dia que a gente está aberto para perguntar a um colaborador, vem cá, onde está esse produto? Mas tem dia que nós não estamos. A gente quer realmente entrar na loja, quer procurar, não encontrou, volta, vai embora. E, por sua vez, só para finalizar essa pergunta, eu acho interessante que quando nós compramos, tem colaborador que pergunta, principalmente o caixa, faltou algum produto? Se faltou, poderia anotar aqui? Ou seja, isso é uma pesquisa do mercado. O supermercado ele quer conhecer o cliente. É verdade. Não, realmente eu acredito que muitas empresas estão buscando realmente melhorar essa questão do atendimento ao cliente, né? Só que muitas ainda acabam ficando naquele sistema mais tradicional e elas estão sendo meio que jogadas para fora do mercado, né? Estão ficando ali perdendo seus clientes. No caso
você acredita, sim, que existe alguma maneira, alguma fórmula ideal? Eu sei que a gente também não pode ficar falando só em fórmulas, mas nós sabemos que tem um mundo tão globalizado. Hoje, o produto que vende ali na esquina, você encontra na internet, em qualquer lugar, na China, em diversos sites você encontra. Você acha que nesse mundo tão globalizado, cheio de opções, existe alguma maneira de você atrair esse cliente para a sua empresa, assim, de uma maneira que ele realmente, mesmo que ele encontre até um preço na internet que seja mais em conta, mas ele não, eu vou comprar nessa empresa porque eu gosto de lá, gosto do atendimento, sei que eles prestam um excelente serviço. Você acredita que existe alguma maneira? Sim, sim. É, algumas empresas utilizam slogan ou até mesmo ações sociais. Um exemplo é o Nordestão aqui da nossa região, gente da terra da gente. Ou seja, está provocando nós, que somos aqui do Rio Grande do Norte, até nós que somos nordestinos. Eu não sou do Rio Grande do Norte, mas sou do Nordeste. Então, gente da terra da gente. Tem determinados estabelecimentos comerciais que fazem doações. Então, nossa, eu vou comprar nesse comércio aqui porque ele tem uma política social que um pouco do que eu estou comprando aqui, cada vez que eu vou comprar, vai arrecadar mais. Então, existem políticas sociais, como também slogan, mas o que algumas empresas pecam é no pós-venda. O que é o pós-venda? Se eu tenho um produto, eu oferecer ao meu cliente aquele de para, que é o que atrai, um produto de R$ 100 para 70. Não perca essa oportunidade. Aí vem uma linguagem bem comum do segmento do tecnológico, que são os gatilhos mentais. E nesses gatilhos mentais já estou ativando o quê? O gatilho da escassez. E bem como da gratidão. Por que escassez e gratidão? Primeiro, a empresa lembrou de mim. Eu comprei lá há um ano passado, há um ano atrás, mas ela passou uma mensagem para mim pelo WhatsApp ou pelo e-mail, e ainda assim está me oferecendo um produto que o preço realmente atraente. Então, eu vou comprar aqui, ao invés de comprar em outro produto no Marketplace em São Paulo. Então, você tem que ter a sua carteira de clientes tem que estar registrado. O que é a carteira de cliente está registrado? Eu tenho que ter o WhatsApp, eu tenho que ter o Instagram. Além disso, eu tenho que ter o e-mail. Naturalmente, é muito utilizado o WhatsApp, mas você utilizar o WhatsApp a seu favor e também ser profissional. Eu vejo muito que as empresas pecam, que só coloca assim, o preço de um produto que está na promoção, não perca hoje R$ 2, certo? Mas é interessante criar uma frase que é chamada de copyright. Então, é também outra linguagem tecnológica. Eu vou utilizar uma frase, que nessa frase vai utilizar o quê? Os gatilhos mentais. O gatilho mental da curiosidade, da gratidão, da escassez, da autoridade, da prova social. É nisso que o cliente está precisando, porque às vezes o cliente ele está ali parado, mas a partir do momento que ele é ativado, ele está sendo eletrificado para comprar, não tenha dúvida, ele vai lá na sua loja, independente do local. Quantas vezes eu vejo muito isso do segmento da beleza? Um determinado profissional do segmento da beleza, ele muda o salão dele, vai ser até mais distante, mas a cliente não importa, porque ela sabe que o trabalho, o serviço daquele profissional é de qualidade, então não importa se ele foi para mais distante, ela vai. Então, ou seja, ele ativou um gatilho da autoridade, porque ele realmente é bom. Então, quando ele é bom e ele, o, e ele quando faz essa mudança de geográfica, o cliente vai atrás, porque o cliente ele não quer arriscar por outro profissional. Então, é sempre conhecer clientes, utilizar tecnologia e saber também quais são os slogans. Os slogans também muito fortes. Recentemente eu vi um estudo, e nesse estudo me chamou a atenção, que as grandes marcas geralmente têm duas cores em comuns. Quais são essas cores em comuns? O amarelo e o vermelho. Então, se a gente for ver Coca-Cola, Tesla, McDonald's, tudo tem o amarelo e o vermelho. Então, e por isso que o splash de promoção também tem lá, é amarelo com a letra vermelha, justamente para atrair o cliente. E nesse estudo também, fato interessante, que o que atrai o cliente não é a palavra oferta. Oferta não atrai, o que atrai o cliente é o quê? Promoção. Realmente.
Bem interessante, né? E também outro ponto que eu acredito que vai gerando a partir dessa comunicação cliente com a empresa é a confiança, né? Se você vai numa empresa que presta um serviço ou vende um produto e aquela empresa mostra-se, digamos assim, aberta, digamos, principalmente quando você tem um problema, quando você, porque muitas vezes a gente só pensa na empresa como sendo, ela prestou um serviço bom, ela entregou um produto bom, mas quando tem aquele produto defeituoso, né, que você vai precisar trocar, aí muitas vezes tem umas empresas que dificultam, fazem uma burocracia grande para você devolver o produto, mas outras não. Aí eu acredito que o cliente também pensa nisso, pensa no que pode acontecer, né? Sem dúvida, é aquela questão que eu falei anteriormente do pós-venda. A empresa, ela capacita o colaborador a vender, mas esqueceu do momento do pós-venda, que vai acontecer isso. A mercadoria chegou com avaria ou não está satisfazendo o cliente, então, quando o cliente ele pretende devolver ou até mesmo trocar, existe uma resistência, uma certa burocracia, e o cliente, ora, na hora que eu fui comprar, eu fui bem atendido, recebi até o título de doutor, né? Recebe até o título de doutor, e na É hora verdade. de devolver uma mercadoria, ou até mesmo de trocar, já fecha uma cara, já muda a persona do colaborador. Ou então, as empresas ela têm que se preocupar no fluxo de como vender, para quem vender e como atender. Então, esse fluxo é muito importante. Como vender, para quem vender e como atender. Isso, as grandes empresas, elas já criam normas e procedimentos. Aí fica bem fácil. Mas nós sabemos que boa parte das empresas no Brasil são empresas do Simples Nacional. Não vai ter esse cuidado, até mesmo tempo, para fazer normas e procedimentos. Qual a orientação que o pequeno empresário deve passar para seus colaboradores? Colaborador, da mesma motivação que você tenha para vender, também tem a mesma para o cliente quando for devolver a mercadoria ou até mesmo reclamar, porque a gente deve entender que é uma crítica construtiva. Aí eu venho mais uma vez falar sobre análise SWOT, que é chamada análise fofa. Eu tenho que saber quais são as minhas forças, quais são as minhas oportunidades, fraquezas e ameaças. Eu sabendo principalmente fraquezas e ameaças, eu vou tentar minimizar para o cliente, nossa, eu comprei aquele produto, devolvi, fui bem atendido, deu até vontade de comprar outro produto. Mas tem situações não, que você devolve, existe uma resistência e você chega até a ponto, não vou devolver, não quero nem mais o dinheiro. Pode ficar. É uma burocracia tão grande que às vezes a gente pensa até nessa situação. Ou seja, num ditado popular, matar pelo cansaço. Então, é muito importante as empresas fazer pesquisa, saber onde é que eu estou errando, pesquisa de satisfação. E o cliente ter aquele momento de responder. Quem trabalha muito isso é a rede hoteleira. Quando você vai numa pousada, num hotel, e ele pergunta, você recebe lá uma notificação, perguntar no seu período que ficou hospedada naquele hotel, o que você achou. Então, você faz um comentário, se foi bem atendido, como é que estava a arrumação. Então, todo segmento deve utilizar essa prática. Tem que saber onde é que eu estou errando, porque pode-se chegar um grande concorrente na sua rua, no seu bairro, no seu município, e você não está preparado. E ainda assim, eu reforço que é de suma importância o empresário ele conhecer as novas tendências. Quando falo novas tendências, não é somente região Nordeste, não. Ele saber o que está ocorrendo na região Sul, Sudeste e, quiçá, na Europa, porque ele acompanha essas novas tendências. Se ele for aplicar aqui, provavelmente ele vai beber a água limpa. Vou citar um exemplo da barca. Lembra da barca que era somente a comida chinesa? Aí depois a barca foi para sanduíche, depois a barca foi para sorvete. Então, é uma simples situação que o cara, opa, isso daqui, o que está atraindo os clientes é a barca. Então, a barca eu vou colocar no sanduíche, gerou vendas e agora no sorvete. Então, tudo agora é barca, né? Então, é você sempre conhecer as novas tendências e tendo qualidade no serviço ou produto.
É, no caso, realmente é importante esse feedback do cliente. Agora, sim, eu vejo muito que alguns clientes, principalmente em questão de compras de serviço online, você realiza uma compra. Todo site ele pede para que você avalie aquela compra, certo? Na maioria das vezes, o pessoal, quando recebe o produto, me cito como exemplo. Quando eu recebo um produto, normalmente, que ele vem bem, perfeito, sem nenhum problema e tal. Às vezes eu até acabo esquecendo de ir lá no site, voltar e avaliar como bom, né? E muita gente também acaba esquecendo, né? Muitas vão só lá para reclamar, vão no site quando o produto veio defeituoso, eu quero novamente, quero um produto novo. Eu acredito que isso não seja só um caso específico meu. Eu acredito que muitos outros clientes também passam por isso. Quando o produto vem bom, né, em bom estado, ele não vai lá, não dá o feedback. Mas quando vem com problema, vou reclamar. Sim, sim. Sempre tem algumas empresas que têm profissionais do controle de qualidade, né? Isso, verificar qual é a validade, qual é o estado do produto, se esse produto está com avaria, para só assim não ter nenhum problema com o cliente, porque o cliente, às vezes, quando tem promoção, o cliente tem que saber se aquela promoção, qual o motivo da promoção. Será que é devido a um excedente de estoque, aquela mercadoria está muito tempo parada, ou porque está próximo da validade? Então, o empresário ele tem que ter esse cuidado. Isso também é consequência, muitas vezes, de um excedente de estoque. Então, nós que somos profissionais da contabilidade, tem as fórmulas do prazo médio de renovação de estoque, o giro de estoque. Então, eu tenho que saber se realmente eu estou comprando a quantidade suficiente de estoques para só assim não ter excedente. Porque se eu tiver excedente, o que vai acontecer? Eu vou ter que queimar mercadoria. Eu quero queimar mercadoria, vou ter que fazer bazar, vou ter que fazer liquidação. Isso vai até atrair possivelmente vai atrair novos clientes, mas isso eu me prejudiquei no aspecto financeiro no passado, porque eu fiz um excedente de estoque, isso é ruim. Entendo. Pronto. Outro questionamento a respeito da questão dos consumidores. Nós temos um leque gigantesco de consumidores, né? Você acha que há consumidores, no caso clientes, bons e clientes maus? Há um consumidor que poderíamos dizer ideal? Ideal seria bem complicado, cliente ideal. A ideia é você entender com a frequência que o cliente visita sua empresa. Então, por isso que é importante você ter um cadastro de clientes, mas a frequência. Assim, quantas vezes eu e você só fomos uma vez naquele estabelecimento comercial? Mas tem clientes que a gente sabe que toda segunda, toda terça-feira, ele está lá. Então, eu tenho que saber qual é a frequência que meu cliente vem e por que aquele cliente só vem na promoção, que acontece isso. Esse cliente ele só vem aqui na promoção. Por que ele não vem nos demais dias que não são promocionais? Então, cliente ideal não existe, mas você deve conhecer o seu cliente ou como é que eu devo prospectar novos clientes. Onde é que eu estou errando? Ou seja, qual é a minha fraqueza? Onde é que eu estou errando para prospectar novos clientes, ou até mesmo porque alguns clientes não estão frequentando mais minha empresa, não está conhecendo mais um novo produto que eu estou agora vendendo. Então, sempre é você estar acompanhando as novas tendências do mercado e conhecer seu cliente. Conhecendo seu cliente, você vai gerar vendas. Entendi. Pronto. E tratando especificamente da contabilidade, quem, por exemplo, tem seu escritório e presta assessoria para empresas ou órgãos públicos mesmo, e, no caso, também é necessário fazer uma análise desse cliente, né? Porque não adianta você sair pegando clientes, vários clientes, e alguns clientes, digamos assim, que fazem ações na empresa de maneira ilegal, digamos, né? Não adianta esse tipo de cliente, porque não vai nem ajudar a sua empresa, na verdade vai prejudicá-la, né? Sim, 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 sim. Você deve conhecer seu cliente. Além disso, saber quais são os novos produtos
que eu vou atrair o meu cliente justamente para quê? O cliente vai entender, opa, eu vou comprar esse produto e é só ali que tem esse produto, é somente nesse mercado. Se eu for naquele outro estabelecimento comercial, é mais caro e eu prefiro vir aqui que é mais próximo. Aí deve levar em consideração a segurança. Será que eu indo nesse estabelecimento comercial tem um estacionamento? Tem uma segurança privada? Quantas vezes, principalmente nas grandes capitais, a gente verifica isso? É fácil de estacionar? O estacionamento é gratuito? Que ainda tem isso, né? Por isso que as pessoas evitam de ir até no centro da cidade, que sabe que é difícil de estacionar e ainda vai pagar para estacionar. Então, eu tenho que satisfazer meus clientes. E se a gente for ver a nova expertise, a maioria das empresas agora estão se instalando onde? Em BR. Se instalando em BR, entende-se que é de fácil acesso, eu vou satisfazer meu cliente, por quê? Eu vou otimizar o tempo do meu cliente e eu vou satisfazendo ele. E o cliente não vai ficar preocupado, o estacionamento é grátis, tem um segurança ali. Ou então, analisando em BR, começou o quê? Pelos grandes atacados, depois dos grandes atacados, já está chegando agora, em seguida foi a loja de carro, né, concessionárias, em BRs, e agora vem do segmento do varejo. Quem utilizou essa estratégia, na verdade, quem utilizou e quem utiliza é a Van. A Van ela só instala em BR. Ela tem centros urbanos, tem, mas ela só instala em BR. Justamente para quê? Para satisfazer o cliente, otimizar o cliente e ele ficar mais tranquilo. Entendi. Realmente é bem precisa essa questão da localização também. Pronto. Com relação a conselhos, quais seriam os seus conselhos para quem deseja empreender neste momento? Ótima pergunta. Primeiro, não ter medo de errar. Muitas pessoas têm um medo de errar, fica ligado naquele perfeccionismo. Nada disso. Aprenda errando. Logicamente que depende da gravidade do erro, mas não tenha medo de errar. Segunda dica é você conhecer um segmento. Ou seja, eu na condição de professor, sempre oriento assim. Se você quer ser bom, seja especialista num segmento. Qual o segmento mais fácil, professor Marcelo? Eu acho supermercado. Isso é convicção minha. Por que supermercado? Porque supermercado tem aquela questão dos dias promocionais, segunda-feira da verdura, terça-feira do peixe. Então, imagine só, se eu também for aplicar os dias promocionais numa oficina mecânica que vende peças de veículo e faz serviço. A segunda-feira da bateria, a terça-feira da troca de óleo, a quarta-feira do alinhamento e balanceamento. Na farmácia, segunda-feira do remédio de dor de barriga. Está entendendo? Ou seja, eu criar dias promocionais copiando de quem? De supermercado. Supermercado sempre tem uma pessoa lá, que geralmente é o gerente, ele falando das promoções, porque você entrou no supermercado onde você não sabe quais são as promoções. E nisso, imagine só, você entrou numa loja de carro, numa farmácia, e tem uma pessoa lá informando as promoções do dia. Você, opa, eu ia comprar esse produto, mas já que esse daqui está em promoção, vou levar também. Então, são sacadas interessantes que eu vejo o seguinte, as práticas de supermercado, você pode copiar em qualquer segmento. Então, primeiro, não tenha medo de errar. Segundo, seja especialista num segmento. Sendo especialista de um segmento, você vai atender uma determinada demanda. Porque quando você fala que você é bom em tudo, dificilmente você é bom em tudo. Você tem que escolher um segmento e realmente ser especialista. E eu vou reforçar o quê? O gatilho da autoridade, da prova social. Porque ali você, eu sou bom nesse segmento, você contador do segmento supermercado, você contador do segmento da construção civil. Ou seja, você vai ganhar uma notoriedade. Exatamente. Realmente, a questão de se especializar numa área facilita até a questão mesmo da promoção pessoal, de você conseguir se destacar dos demais. Pronto, professor. Basicamente, os pontos que a gente gostaria de abordar foram abordados. Eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo pela sua participação. Nossa conversa foi muito produtiva, realmente. A gente conseguiu bater um papo bem legal e eu acredito que o pessoal que está nos acompanhando, que inclusive pode deixar seus comentários na nossa apresentação, deixa o like também
que é importante para fortalecer o canal do Isso. CRC. E, professor, gostaria que o senhor fizesse as últimas considerações, certo? Pode ficar à vontade. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É um momento ímpar para a minha carreira profissional. Fico muito agradecido pelo CRC nesse momento, nesse convite. E a mensagem final que eu transmito para o aluno profissional da contabilidade é um clichê, mas é importante. É sempre se atualizar. Você ser bom no segmento. E ainda assim, é um assunto que me chamou a atenção e eu entendo que é de extrema relevância, é chamado métodos quantitativos. Por quê? É uma estatística mais avançada, que também é chamado de econometria. Quando você conhece esses assuntos, você vai conhecer a força dos seus produtos. Qual o produto que eu vendo mais, qual o produto que eu vendo menos. Se eu vender esse produto a R$10, será que eu vou vender a mais ou vou vender a menos? Então, é muito importante você conhecer econometria, conhecer processo e ser especialista numa área. Não desiste de seus objetivos. Você pode até demorar, mas nunca desista. Tudo é possível. Excelente, professor. Gostaria de agradecer a todos que nos assistiram até o momento, certo? Espero estar com vocês em outros eventos. O professor Marcelo, que já participou no ano passado, acredito que vai participar mais vezes, porque ele sempre dá um show, cara, que contribui demais para contadores, estudantes. E agradeço novamente, né, o professor pela participação e até mais, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado, boa noite a todos e parabéns, Fábio, aí, pela entrevista. Eu gostei muito desse momento, um momento muito especial. Valeu, Marcelo. Muito obrigado. Abraço.